Bom, pessoal, eu peguei alguns exercícios da lista 2 para fazer com vocês. Todos são exercícios que alguém me procurou para tirar alguma dúvida. Então, eu resolvi fazer para todo mundo, já que foram várias pessoas vindo tirar dúvidas de conceitos semelhantes. Então, o primeiro que eu vou fazer é esse exercício número 20, que está aparecendo aí na tela para vocês. E esse exercício diz o seguinte: uma partícula de massa m igual a 6 kg move-se em uma trajetória retilínea sob a ação de uma força conservativa. Aí ele dá a expressão para a força, e ele fala x é medida em metros e F em newtons. Aí ele pede para você determinar a expressão da energia potencial e te dá a condição inicial, o de 0 igual a 1 sobre 4. Pede para fazer o gráfico. E aí ele pergunta, é possível essa partícula ter uma energia mecânica total igual a 0,15 joules? E pede para você justificar. Então isso você tem que ter o gráfico para você conseguir analisar, né, essa situação. E no último item ele fala, supondo que a partícula parta da origem com velocidade 0,5 metros por segundo, encontra a energia mecânica total da partícula. Nesse caso, seu movimento é oscilatório? Se sim, encontre os pontos de retorno clássico. Então, eu vou lá para a resolução. Bom, começa aqui. Gente, dessa vez eu acabei fazendo tudo a lápis, não deu tempo de passar a limpo, mas eu acho que está tudo bem visível, tá? Então, depois, se alguém tiver algum problema, eu vou mandar esse PDF para vocês, mas se alguém tiver algum problema, é só falar comigo. Mas eu acho que está tudo visível para vocês. Bom, então esse é o f de x, que é dado por essa expressão aqui. Só pegar a caneta aqui para ir grifando para vocês. Então, essa daqui é a expressão f de x, que é x menos x ao cubo. Como que você acha o potencial, dado que você tem o f de x? Você tem que usar essa relação aqui que a gente tem entre a força e o potencial. Então, se é dado a força, para achar o potencial você integra, e aí tem esse sinal de menos aqui na frente que não pode esquecer. E se fosse ao contrário, se fosse dado o potencial e fosse pedido para você achar a força, aí você teria que derivar. Então, nesse caso, foi dada a força, então a gente tem que fazer a integral dessa força em x. Então, vai ser a integral de x menos x ao cubo dx. Então, é uma integral de polinômio. Então, a gente já viu como integra polinômio. Se você tiver só a integral de x, qual que é a integral de x? É x quadrado sobre 2. Então, você soma 1 lá no expoente e divide pelo que você tem ali em cima. E qual que é a integral de x ao cubo? Aqui você tem um 3, então vai ficar x, 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Então, por isso que deu x à quarta sobre 4 aqui. E aqui a integral de x deu x quadrado sobre 2. Mais uma constante. Então, toda vez que a gente integra, a gente pode colocar mais essa constante, e aí a gente descobre a constante pelos dados do problema, pelas condições iniciais do problema. Então, no caso, o problema deu pra gente que o u de 0 é igual a 1 sobre 4. Então, a gente vai lá na nossa expressão do u de x e faz o x igual a 0 e iguala tudo que sobrar com esse valor que foi dado de 1/4. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu substituí x por 0, então apareceu aqui 0, 0, mais essa constante c, aí só sobrou a constante c, só que a gente sabe que o u de 0 tem que ser igual a 1/4, então o c só pode ser igual a 1/4. Então, com isso, a gente consegue encontrar aqui a nossa expressão para o u de x. Aí você teria que fazer o gráfico. Então, você teria que achar as raízes e achar as concavidades, descer para cima ou para baixo e fazer o gráfico. Se você fizer tudo isso, você vai chegar nesse gráfico que eu desenhei aqui. Então, os passos para desenhar o gráfico, depois, se alguém tiver dificuldade, pode falar comigo, que eu explico, mas aqui para o nosso exercício, eu acho que é mais importante analisar o gráfico do que saber fazer o gráfico. Então, eu já coloquei direto aqui para vocês quanto que daria, mas o que é importante você ver?
as raízes em x igual a mais ou menos 1. E quando o x é 0, você só tem 1/4. Então, ele passa aqui no 0,25. E ele tem essa forma aqui que vem das concavidades. Você teria que derivar, encontrar os pontos de máximo, mínimo e tudo mais. Bom, mas o que é importante para a gente aqui dado um gráfico, você olhando o gráfico, como que você obtém informações físicas dele? Então, isso a gente tem lá, por exemplo, uma pergunta no item C. O item C ele perguntava: é possível essa partícula ter uma energia mecânica total igual a 0,15 Joule? Justifique. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Onde que está o 0,15 Joule aqui? Vou pegar o verde. Bom, se o 0,25 está aqui, então o 0,15 está um pouquinho abaixo, né? Então, ele está nessa altura aqui. Então, estou desenhando aqui. Então, o que você tem que fazer? Você sabe que a sua energia mecânica total, ela é sempre U mais o K. Então, a energia é a energia potencial mais o K. Só que a gente sabe que o K, ele é 1/2 de mv². Então, isso aqui nunca é negativo. Tá? Então, a gente nunca pode ter um caso onde você esteja abaixo da curva do potencial. Então, essa aqui é a nossa curva do potencial. Essa curva que eu estou redesenhando aqui. Então, você só pode ter casos onde você esteja acima dessa curva. Então, a gente traçou essa reta verde, essa linha verde aqui. As regiões permitidas vão ser só quando ela está acima da curva verde. Então, seria essa região aqui e essa região aqui. Por quê? Por que essa região aqui, ó, que eu tô pintando em vermelho agora, é proibida? Porque se você tiver uma energia E igual a 0,15, nessa região aqui, por exemplo, no 0, você sabe que o U vale 0,25. Aí você teria que ter uma energia cinética negativa para compensar, já que a soma de U mais K tem que ser igual a E. Então, você não pode estar nessa região aqui. Você só pode estar nessas regiões que eu pintei em amarelo. Tudo bem? Vocês conseguem entender isso? Isso que é muito importante, vocês saberem olhar para o gráfico e entender quais são as regiões permitidas e quais são as regiões proibidas. Então, toda vez que você traçar, o exercício te dá lá um valor de energia mecânica total. Você traça lá no seu gráfico do U de X e você já consegue visualizar quando que você tem uma energia potencial que é permitida. Então, se a energia potencial estiver acima da energia total, então isso não é permitido, porque senão você teria que ter uma energia cinética negativa, e isso não existe, tá bom? Então, se a energia total ela é 0,15 Joule, a gente está nessa região ou nessa região aqui, ou nessa região. Então, você vai ter um movimento que vai de x1 até x2 e de x3 até x4. Então, o que acontece? Se você está exatamente aqui no x1, você só tem energia potencial. Conforme você anda em direção a x2, a energia potencial ela vai diminuindo e o corpo ele vai ganhando energia cinética. Aí aqui no centro, onde a energia potencial é mínima, a energia cinética é máxima. E isso vai diminuindo conforme você vai do -1 até o x2, então a energia cinética vai diminuindo e a energia potencial vai aumentando de novo até chegar no valor máximo. Então você tem aí um movimento oscilatório que pode ocorrer entre x1 e x2 ou entre esse x3 e x4 que eu desenhei aqui. Então é a mesma coisa, a soma da energia cinética mais potencial vai ser sempre essa curva, essa reta amarela. Então, conforme a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta e vice-versa, tá bom? Então, toda vez que você tiver um problema desse tipo, o problema te dá uma energia total, então você vai traçar uma reta com esse valor de energia mecânica total, e as regiões permitidas são as que a reta traçada é maior ou igual à curva de U de X. Então, aqui no desenho inicial era para ser uma curva em verde, mas eu acho que
conforme eu escaneei, tá aparecendo preta, mas é a curva do potencial, isso aqui, tá bom? Então, a gente tem essa condição aqui, que a energia total ela tem que ser sempre maior ou igual ao U de X. E como que você faz para encontrar quanto que vale esses valores x1, x2, x3 e x4 que eu coloquei aqui? Você pega a sua expressão do U de X e iguala ao valor de energia mecânica. Aí você consegue encontrar esses valores que são pontos de retorno para o seu movimento. Então, isso a gente pode fazer aqui na próxima página. Então, você pega lá a sua expressão do U de X, que é o que você já tinha, né? E você iguala a 0,15. Aí você vai encontrar esses valores de X, que são seus pontos de retorno. Então, eu só rearranjei os termos aqui da expressão. Então, eu tenho essa expressão para achar as raízes. Como que você faz? Você tem um x à quarta, você pode substituir por um u, que é igual a x quadrado, e aí você tem uma equação de segundo grau, onde a gente pode resolver utilizando essa expressão aqui para achar as raízes. Então, você encontra os valores de u, e depois você volta para essa aqui para encontrar os valores de x. Então, eu fiz isso aqui, só multipliquei primeiro aqui por 10, só para esse 0,4 aqui não ficar ruim nas contas, ficar mais fácil de trabalhar com os números, mas isso foi uma opção minha, você pode resolver do jeito que você quiser. Então, eu resolvi essa equação aqui de segundo grau, então, joguei nessa expressão, e aí eu cheguei nesses valores aqui. Já simplificando tudo, né? Esses são os valores de U que eu encontrei. Então, esse valor e esse valor. Só que cada um desses U's era um x quadrado. Então, eu vou ter no fim 4 raízes. Então, na próxima página, eu termino de resolver isso. Eu peguei um dos valores, ele é x quadrado, então ele vai ser mais ou menos a raiz desse valor U que eu encontrei. Então, isso vai me dar mais ou menos 1,33. E o outro valor de U, eu fiz a mesma coisa, tirei a raiz com mais ou menos, né, já que o U é igual a x quadrado, e cheguei nesse valor aqui, de mais ou menos 0,469. Então, esses são os meus valores de x, eu tenho 4 valores de x. Então, você tem lá x1, x2, x3 e x4 aqui no gráfico. Aí eu simplesmente coloquei quais seriam cada um dos valores, né? Levando em consideração a posição de onde eu nomeei x1, x2, x3 e x4. Então, você tem essas raízes e você tem um movimento oscilatório entre x1 e x2 ou um movimento oscilatório entre x3 e x4. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, aí tem um item D. No item D, ele fala o seguinte: supondo que a partícula parta da origem com velocidade 0,5 metros por segundo, encontre a energia mecânica total da partícula. Neste caso, seu movimento é oscilatório, se sim, encontre os pontos de retorno clássico. Bom, então o que a gente tem que fazer? Você tem lá uma velocidade, que é 0,5 metros por segundo. Você tem a massa da partícula, que foi dada no enunciado. E a gente sabe que ela parte da origem. Origem é x igual a zero. Então, a gente vai ler aqui no x igual a zero o que está acontecendo. Então, aqui no x igual a zero, a gente sabe quanto vale o U de x. Ele vale 0,25. Então, a gente já guarda essa informação aqui, só lendo do gráfico. E a gente também sabe a energia cinética, porque a velocidade foi dada. E a energia cinética é um meio de mv². Então, a gente calcula, faz a continha aqui e a gente chega nisso aqui, 0,75 joules. Então, a energia mecânica é U mais K. Então, a gente faz a soma e chega que é 1 joule. Então, a gente está com essa energia total aqui, que eu desenhei. Então, você vai ter aqui um ponto de... Você vai ter um movimento oscilatório e você vai ter esses pontos de retorno aqui. Você vai ter esse ponto A e esse ponto B. Aí, de novo, como é que eu faço para encontrar esses valores de A e B? Você pega,
você sabe que o U de X, ele tem que ser 1 joule quando chega aqui. Por quê? Porque quando ele atinge o ponto A ou quando ele atinge o ponto B, a sua energia total, ela é só a potencial. A energia cinética nesses pontos é 0, tá bom? Então, sempre que você tiver a energia total, onde ela cruza aqui o seu gráfico do U de X, são pontos onde a energia total é igual à energia potencial, tá bom? Então, você vai lá, pega a sua expressão do U de X, iguala com a energia total, e você encontra as raízes. Então, você vai ter, de novo, uma equação que você tem que resolver. Você vai chegar nessas duas raízes aqui. As outras, acho que são imaginárias, então o que importa são apenas os valores reais. Então, você chega que esse XA e XB é mais ou menos raiz de 3. Então, esses são os pontos de retorno da sua partícula, tá bom? Bom, gente, aí eu inventei um item extra aqui para essa questão, só para trabalhar mais um pouquinho em cima dela. Se, por exemplo, fosse dado que a energia é 1 joule e fosse perguntado qual que é a energia cinética em outro ponto. Então, no item D, foi dado a velocidade em x igual a 0. Então, com isso, a gente sabe quanto que vale a energia cinética em x igual a 0, e pelo gráfico a gente também sabe quanto que vale a energia potencial em x igual a 0. Mas e se fosse dado que a energia total é 1 joule e perguntasse qual que é a energia cinética num determinado valor de x? Por exemplo, x igual a menos 1. Como que a gente faria isso? Então, a gente iria lá no nosso gráfico e a gente teria que olhar quanto que vale a energia potencial em x igual a menos 1. É exatamente onde ela cruza aqui, né? É uma das raízes. Então, a gente sabe... Opa, desculpa. Foi sem querer. Então, a gente sabe que ela vale 0. Então, a energia cinética total aí só pode ser 1 joule. Tá? E se fosse perguntado... Então, bom, é isso que a gente encontra aqui. E se fosse perguntado quanto que vale a energia cinética em 0,5? Então, a gente volta lá no gráfico. Então, você vai ter lá aqui o 0,5, né? Então, você teria que ler no gráfico quanto que vale o U de x em 0,5. Ou jogar lá na expressão do U de x e encontrar quanto que ele vale em 0,5. Aí, dado que você tem o U de x, você consegue calcular a energia cinética, porque você tem a energia total. Então, eu fiz isso como exemplo aqui, só para vocês verem como vocês fariam. Então, foi dado lá x igual a 0,5, e aí você pergunta qual que é a energia cinética nesse ponto. Então, o U de 0,5 você calcula porque você tem a expressão, que depende do valor de x. Então, eu só joguei lá no lugar de x, eu joguei 0,5, aí eu fiz lá a continha, deu 9/64, que deu 0,14 joules. Aí eu fui lá na expressão da energia total e falei, então o U mais o K tem que ser igual à energia total, que é igual a 1 joule. Aí eu achei a energia cinética. Então, só olhando o gráfico, você consegue ir descobrindo quanto que vale. Dado que você tem o U de X, você descobre o K. Dado que você tem o K, você pode descobrir a energia total. E assim por diante, tá bom? Bom, então, com isso, acho que a gente pode ir para o próximo exercício. O próximo exercício é o 28. Então, é esse exercício aqui do esportista, né? Então, o exercício ele fala o seguinte: um esportista de 75 quilos, uma esportista de 75 quilos sentada na polpa de uma canoa de 150 quilos e 3 metros de comprimento, conseguiu encostá-la em uma estaca onde quer amarrar a canoa. Ao encostar a canoa, ela se movimenta e caminha até atingir a outra extremidade, o que leva a canoa a afastar-se da margem.
ela consegue, esticando o braço, alcançar até uma distância de 80 centímetros da estaca. Conseguirá amarrar a canoa? Caso contrário, quanto falta? Despreze a resistência da água e considere o centro de massa da canoa como localizado em seu ponto médio. Bom, então, o que acontece? Eu fiz o desenho aqui do que está acontecendo. Então, ela consegue encostar a canoa quando ela está lá atrás da canoa, mas quando ela anda, o que vai acontecer? Você tem conservação de momento e ela vai, conforme ela anda para frente, a canoa vai andar para trás para conservar o momento, já que a gente não tem forças externas agindo no nosso problema. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro eu fiz esse desenho aqui para tentar colocar uma relação entre as variáveis. Então, você tem lá o tamanho da canoa que é dado como 3 metros, então eu chamei de LC, que é o L da canoa. Conforme a pessoa anda para frente, a canoa vai andar para trás, e ela vai andar para trás uma certa distância que eu chamei de D. E a pessoa, em relação ao solo, ela vai andar um XP. Então, em relação à canoa, ela vai andar 3 metros, porque ela andou a canoa inteira. Mas em relação à pessoa que está olhando de fora, como ela anda e a canoa anda para trás, ela vai andar menos. Então, ela vai andar uma quantidade aí que eu chamei de XP, que é o X da pessoa. Então, LC é o comprimento da canoa, D é a distância que a canoa se afasta, e XP é a distância que a pessoa anda em relação ao solo. Então, a gente tem um vínculo entre essas variáveis, já que o XP mais o D, ele tem que ser igual ao L da canoa. Então, vale essa expressão aqui. E aí, a gente vai usar a conservação de momento. Como não há forças externas, o momento se conserva. Inicialmente, está tudo parado. Então, nessa primeira parte aqui, está todo mundo parado, então o momento inicial é 0. Conforme a pessoa começa a andar, a pessoa anda e a canoa anda. Então, a gente vai ter lá a massa da pessoa, a velocidade da pessoa, e massa da canoa, velocidade da canoa, e aqui eu já coloquei projetado em X. Então, eu estou considerando esse referencial aqui. Então, a velocidade da pessoa é positiva e a velocidade da canoa é negativa. Então, eu já fiz essa projeção aqui com menos, então essa velocidade da canoa que entra aqui já está em módulo. Bom, então é só igualar que o momento inicial tem que ser igual ao momento final, conservação de momento. Então, inicialmente a gente tinha 0 e depois a gente tem o movimento de ambos os corpos. Então, você consegue encontrar essa relação aqui, que a velocidade da canoa, ela vai ser a massa da pessoa pela massa da canoa, a velocidade da pessoa. E aí, agora, a gente pode usar a expressão que a gente conhece, que velocidade é o ΔS pelo ΔT. Então, o que é a velocidade da canoa? É o ΔS da canoa pelo ΔT. E o que é a velocidade da pessoa? É o ΔS da pessoa pelo ΔT. Só que o ΔT que os dois andam, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse ΔT aqui é igual para os dois, a gente pode simplesmente cancelar. E aí a gente chega numa expressão que relaciona quanto que variou a distância andada por cada um. Então, o ΔS da canoa, a gente tinha chamado de D lá no começo do exercício. E o ΔS da pessoa, eu falei que eu ia chamar de X da pessoa. Então, só coloquei nas variáveis iniciais que a gente tinha criado. Aí a gente chega nessa expressão aqui. X da pessoa é essa relação das massas vezes o D da canoa. Então, a gente tem duas expressões. Então, lá na página anterior, a gente tinha essa relação aqui que a gente chamou de 1, que é o vínculo entre essas distâncias. E lá na próxima página, a gente tem agora essa outra relação entre as distâncias andadas que veio da conservação de momento. Então, é só substituir a 2 na 1, que é aquela relação da página anterior. Aí a gente chega nisso aqui, isola o D, a gente chega que o D deu 1 metro. Então, conforme a pessoa andou para frente, a canoa ela se distanciou 1 metro em relação aí à margem.
Então, o que acontece? O exercício falava que ela consegue esticar o braço e alcançar uma distância de 80 centímetros. Então, ela não vai conseguir amarrar, porque a canoa andou 1 metro. Então, falta 20 centímetros para ela conseguir amarrar a canoa lá. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, esse não era muito difícil, mas tinha que saber fazer essa relação do vínculo das variáveis e saber fazer a conservação de momento, mas acho que o mais importante era saber fazer esse vínculo das variáveis. Bom, o próximo exercício que a gente vai fazer é o 29. Então, deixa só eu mostrar para vocês aqui qual que é. Bom, o 29, ele fala o seguinte: um garoto de massa 30 quilos correndo a 2,5 metros por segundo salta sobre um carrinho de massa 10 quilos que estava parado, permanecendo sobre ele. Aí o exercício pede para determinar a velocidade do conjunto carrinho mais garoto, depois que ambos estiverem andando juntos, e em seguida o garoto começa a andar sobre o carrinho com a velocidade de 0,5 metros por segundo relativa ao carrinho, dirigindo-se para a frente do mesmo. Qual a nova velocidade do carrinho? E aí tem um item C que fala: quando o garoto chega na extremidade do carrinho, ele pula para frente com velocidade de 1 metro por segundo em relação ao carrinho. Com que velocidade o carrinho fica depois disso? Bom, então o que a gente tem que fazer nesse exercício? Foi dada a massa do menino, a massa do carrinho, a velocidade do menino. Eu coloquei mg e vg como massa do garoto e velocidade do garoto, tá? Então esse g é um índice para garoto. Então a gente considera que o movimento está todo em uma dimensão, então vou colocar tudo em x. Então o que a gente tem? Inicialmente, qual é o momento total que a gente tem? É só o momento do menino, então é massa vezes velocidade do menino, já que a canoa estava inicialmente parada. Então, o momento inicial é dado por isso aqui, só que o carrinho está parado, então entra um zero aqui. Então, vai ser só a massa do garoto, velocidade do garoto. Então, isso deu 75 na direção I, 75 kg vezes metro por segundo. Depois disso, o que acontece? Você vai ter um momento final, e agora você tem o garoto com uma certa velocidade, mais o carrinho com uma certa velocidade. Mas eles se movem juntos. O menino pulou ali no carrinho e ficou parado em relação ao carrinho, inicialmente. Então, eles se movem juntos. Então, essa velocidade que eu coloquei aqui, ela é exatamente a mesma para os dois. Então, eu posso escrever de forma simplificada dessa forma, e aqui fica a velocidade final desse meu sistema que foi formado carrinho mais garoto. Então, eu faço conservação de momento. Inicialmente eu tinha 75 na direção I, e agora eu tenho massa total vezes velocidade. Então, com isso eu consigo encontrar a velocidade, que está um pouquinho apagado aí, mas deu 1,875 na direção I em metros por segundo. Então, essa seria a resposta do item A, a velocidade do conjunto. Só que no item B, o que ele fala? O garoto começa a andar sobre o carrinho com a velocidade de 0,5 metros por segundo, relativa ao carrinho, dirigindo-se para frente do mesmo. Aí ele pergunta qual que é a nova velocidade do carrinho. Então, o que acontece? Quando o menino anda, a gente não sabe quanto que é a velocidade do carrinho. Então, a gente não pode mais usar aquela velocidade do item anterior para, por exemplo, somar essa velocidade. O que a gente tem que fazer? De novo, a gente tem que usar a conservação de momento. Então, você tem lá que a velocidade do garoto, ela vai ser a velocidade do carrinho mais 0,5. Isso aqui foi dado pelo problema. Ele fala que o garoto anda com 0,5 em relação ao carrinho. Então, os dois estão ainda andando juntos, né? O menino, ele vai ter uma velocidade
que é a velocidade do carrinho mais a velocidade que ele está em relação ao carrinho. Então, isso a gente pode escrever dessa forma aqui. E usar a conservação de momento. Então, o momento antes do garoto começar a andar tem que ser igual ao momento depois que o garoto começa a andar. Então, eu chamei de PA aqui e de PB, só para a gente poder igualar. Então, o que é o PA? É o momento que ele tinha antes de começar a andar, que é aquele momento inicial do problema, que é o 75 kg/metro por segundo. Então, é dado por isso aqui. Você também poderia pegar essa velocidade vezes 40, que tem que dar esse 75 do mesmo jeito, tá? Então, esse é o momento inicial. E o momento final, o que vai ser? Vai ser a massa do carrinho, velocidade do carrinho, mais a massa do garoto, velocidade do garoto. Só que a velocidade do garoto a gente consegue escrever em relação, em termos da velocidade do carrinho, que é isso aqui. Então, só substituir aqui. Aí, com isso, você chega numa expressãozinha aqui, que depende apenas da velocidade do carrinho. Aí, a gente consegue igualar o PA com o PB e encontrar quanto que vale essa velocidade. Então, fazendo isso aqui na próxima página, a gente tem lá o momento inicial, tem que ser igual ao momento final. Aí, com isso, você isola o VC aqui e encontra que é 1,5 metros por segundo ali na direção X, já que tudo que a gente está fazendo está na direção X, né? Então, tem uma pergunta, né? Aí no chat que eu não tinha visto. Por que você não pode usar a velocidade anterior? Na verdade, o que acontece? No item A, eles atingiram aqui uma determinada velocidade, que é a velocidade do conjunto. Essa velocidade é enquanto o menino está parado. A partir do momento que o menino começa a andar em cima do carrinho, ele faz uma força no carrinho, então ele muda a velocidade do carrinho. Então, o que você tem que usar é que o momento que o sistema tinha quando um está parado em relação ao outro tem que ser igual ao momento depois que o menino começa a se mover, porque você vai ter uma reação do fato do menino estar movendo em cima do carrinho. Então, isso vai mudar a velocidade do carrinho. Então, é 0,5 em relação à velocidade em relação ao carrinho, mas aí o carrinho vai começar a se mover. Então, é a nova velocidade do carrinho. Então, seria como se fosse uma nova velocidade, porque quando o menino começa a andar, a velocidade do carrinho muda. E essa mudança ela é dada pela conservação de momento linear. Então, a Ana está perguntando se isso não é a velocidade final. Você pode dizer que é a velocidade final, sim. O que ele te fala é, o menino começa a andar com uma velocidade igual a 0,5 metros em relação ao carrinho. Então, nisso o carrinho já atingiu, quando ele começa a andar, o carrinho ele muda a velocidade dele. E é essa velocidade que a gente quer encontrar. E a gente sabe que o menino está andando a 0,5 metros em relação ao carrinho. Não sei se ficou claro para vocês. Deu para entender, Ana? Então, quando a gente escreve essa expressão aqui, ó. Opa. Então, essa expressão aqui está falando justamente isso, que o menino ele vai ter uma velocidade que vai ser uma velocidade do carrinho, que é o que a gente quer achar, que a gente não sabe quanto é, mais 0,5. Então, a gente já está assumindo que quando ele começar a andar, a velocidade do carrinho mudou. Aí, por isso que a gente não usa a do item anterior, tá bom? Então, o carrinho vai ter uma nova velocidade e é essa velocidade que a gente quer achar. Então, seria como se fosse uma velocidade final do carrinho, né? Aí tem mais um item, que é o item C, que ele fala assim: quando o garoto chega na extremidade do carrinho, ele pula para frente com velocidade de 1 metro por segundo em relação ao carrinho.
com que velocidade o carrinho fica depois disso. Então, de novo, quando ele vai pular, ele vai fazer uma força no carrinho e o carrinho ele vai mudar a velocidade dele. Então, aquela velocidade que a gente acabou de encontrar do carrinho, de 1,5 metro por segundo, já ficou para trás. Agora a situação mudou. Então, o que a gente tem que escrever? De novo, a velocidade do menino, do garoto, vai ser a velocidade do carrinho mais 1. E aí, essa velocidade do carrinho aqui, a gente não sabe quanto que é. Então, a gente não usa a do item anterior. Aí, a gente usa de novo que o momento se conserva. Então, antes dele pular, a gente sabia que valia, que o momento total era esse. E depois que ele pula, a gente tem massa do garoto, velocidade do garoto, massa do carrinho, velocidade do carrinho. Só que a velocidade do garoto é isso aqui, né? Isso aqui. Então, a gente iguala massa do garoto, velocidade do garoto, massa do carrinho, velocidade do carrinho. Aí, de novo, a gente tem uma expressão só com a velocidade do carrinho, que é o que a gente quer descobrir. E a gente chega nessa razão aqui que dá isso aqui. Então, de novo, a gente escreve as equações, a equação que foi dada da velocidade, e a gente não usa a velocidade anterior. O que a gente usa é apenas o momento anterior para fazer a conservação de momento. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, então, eu vou para o próximo, que é o 36. Então, deixa só eu compartilhar aqui com vocês. Bom, então o 36 ele fala o seguinte: um caminhão carregado com uma massa M de 3 toneladas viajando para o norte a 60 km por hora colide com um carro de massa total M igual a 1 tonelada trafegando para leste a 90 km por hora num cruzamento. Calcule em que direção e de que distância o carro é arrastado pelo caminhão, sabendo que o coeficiente de atrito cinético no local do acidente é de 0,5. Bom, então, não tem nenhuma figura, mas vamos lá para o que eu desenhei. Então, essas são as condições do problema. Então, eu desenhei aqui um XY, coloquei aqui o caminhão indo para norte, o carro de massa M indo para a direção leste, e aí vai haver uma colisão e a gente quer saber qual que é o ângulo que isso ocorreu, né, e a velocidade. Bom, então, eu desenhei aqui que após a colisão, né, eles vão andar juntos para essa direção aqui e vai ter esse ângulo θ, que é uma das coisas que a gente quer descobrir. Então, esse exercício a gente tem que fazer conservação de momento. Então, momento inicial. Aqui é uma colisão bidimensional, então tem que tomar muito cuidado com os vetores. Então, você tem lá, o momento inicial é a massa do caminhão, velocidade do caminhão, mais a massa do carro, velocidade do carro, tudo tratado vetorialmente. Então, a gente sabe que a gente vai ter essa massa do caminhão, velocidade do caminhão na direção J, e a massa do carro, velocidade do carro na direção I. Aqui eu mantive tudo em quilômetro por hora, mas lá na frente eu vou transformar para metros por segundo, tá? Mas por enquanto eu tô deixando assim. No final, a gente sabe que o caminhão, ele vai arrastar o carro, porque o problema fala isso, né? Ele pergunta em que direção e qual a distância que o carro é arrastado pelo caminhão. Então, ele tá falando pra gente que eles vão se mover juntos. Então, o momento final vai ser a massa do caminhão, velocidade final, mais a massa do carro, velocidade final. Como é a mesma velocidade, a gente pode escrever dessa forma aqui. E essa velocidade, a gente vai ter que decompor ela. Então, ela vai ter uma componente em x e vai ter uma componente em y. E aí, é isso que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir quanto que vale essa velocidade e quanto que vale esse ângulo. Então, como que a gente faz isso?
Então, eu reescrevi aqui quanto que vale o momento inicial, só fazendo a continha, né, das massa vezes velocidade. E aqui é o momento final. Também só fiz a continha da massa vezes velocidade, que são esses números que aparecem na frente aqui. E o que a gente tem que fazer? O momento em X tem que se conservar e o momento em Y tem que se conservar. Então, eu vou pegar tudo que tem J, então esse é o termo em J, esse é o termo em J, e vou igualar, e tudo que tem I, esse é o termo em I e esse é o termo em I, e vou igualar. Então, aqui, ó, essa é a parte em I, eu igualei 90, 10 a 3, igual a 4, 10 a 3. E com isso a gente chega nessa expressão que eu chamei de 1. Aí depois a verde. Eu igualei esse termo aqui em J com esse em J do momento final. Então, momento inicial igual ao momento final. E aí a gente chega nessa expressão aqui que eu chamei de 2. Então, como a gente tem duas equações e duas incógnitas, a gente consegue resolver. Então, a forma que eu acho mais fácil é você primeiro encontrar o ângulo, porque daí você faz, como você tem seno e cosseno, você divide, por exemplo, 2 por 1, aí o VF some, aí você pode encontrar quanto que vale o ângulo, então eu cheguei que tangente de θ igual a 2, então o θ deu 63,4 graus, aproximadamente. Aí depois, dado que você tem o ângulo, você joga em qualquer uma dessas duas e acha o VF. Então, eu joguei nessa daqui do seno. E aí, eu achei esse VF aqui, que é aproximadamente 50,56 km por hora. Então, a gente achou o módulo e o ângulo que ele sai. Então, você poderia deixar nessas unidades, mas como você tem mais um item que vai te perguntar a distância que o carro foi arrastado, então a gente vai ter que usar as leis de Newton e usar a força de atrito, já que a gente sabe que existe um coeficiente de atrito cinético. Então, para utilizar as leis de Newton, eu acabei transformando as unidades para metros por segundo. Então, a gente tem lá o vetor velocidade, ele vai ser dado por VF cosseno θ na direção I, VF seno θ na direção J. Então, eu escrevi ele aqui primeiro em quilômetro por hora, então deu esses valores aqui. Então, só usei os valores que a gente encontrou na página anterior. E depois eu transformei para metros por segundo e deu isso aqui, tá um pouquinho apagadinho, mas é 25 por 4 na direção I, mais 50 por 4 na direção J. É só dividir por 3,6 que você chega, você transforma quilômetros por hora para metros por segundo. Se você fosse resolver literal, você ia chegar nessa expressão aqui, tá bom? Só para vocês saberem. Então, aí o item B, ele pergunta a distância que o carro foi arrastado. Então, a gente sabe que existe uma força de atrito agindo no sistema. A força de atrito, ela é dada por μ vezes a normal. O μ foi dado. E a normal, a gente precisa saber quanto que é o peso total do nosso sistema. Então, é a soma das massas vezes G. Então, com isso, a gente encontra essa força de atrito. Com isso, a gente consegue encontrar qual que foi a aceleração. Então, a gente sabe que o somatório das forças é massa vezes aceleração. Então, a gente vai ter uma aceleração negativa, né? Já que a gente tem uma força agindo contra o nosso movimento. Então, só substituir os valores que você chega que a aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí você pode usar... Sim? Eu não entendi. Você falou da somatória das massas. Eu não entendi. O que você só usou a FAT? Então, na verdade, o que a gente está usando aqui é que depois da colisão, eles vão se juntar e se movimentar como um corpo só. Então, a força de atrito agindo neles vai ser a força de atrito agindo nos dois corpos ao mesmo tempo. Por isso que eu somei as massas como se fosse um corpo só. Tá bom. Tudo bem? Já que eles grudam ali, né, e eles vão se arrastar juntos. Então, a força normal, ela é a soma dessas duas forças. Aí, com isso, você encontra a aceleração.
Aí você joga naquela expressão de Torricelli e você consegue encontrar quanto que vale o ΔS. Mas aqui, como você tem a aceleração em metro por segundo ao quadrado, você precisa transformar aquela velocidade que a gente encontrou, aquele módulo da velocidade, né, em metros por segundo. Então, é só dividir por 3,6, você vai chegar em 14,04 metros por segundo. Aí você sabe que vale essa expressão. No final, eles vão parar, a gente quer saber qual a distância que eles andam até parar. Então, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é aquela velocidade que a gente encontrou por conservação de momento, né? A aceleração a gente tem e a gente quer descobrir o ΔS. Então, é só você fazer as continhas que você chega nesse valor aqui. Tudo bem? Então, assim, o que é importante desse exercício? Você vai fazer conservação de momento, mas você tem que lembrar que o momento é uma grandeza vetorial. Ele é um vetor. Então, cada componente ali tem que se conservar. Se tem uma colisão bidimensional, o momento se conserva em x e o momento se conserva em y. Bom, aí o próximo que eu tinha preparado para fazer com vocês é o 38. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês qual que é o 38. Bom, então o 38, ele fala o seguinte: num choque entre dois corpos de massa M1 igual a 0,8 kg e M2 igual a 1,2 kg, o primeiro desvia 90 graus de sua trajetória original, mantendo inalterada sua energia cinética. Se as velocidades iniciais dos corpos eram, respectivamente, V1 igual a 3 na direção I, V2 igual a 2 na direção I, menos 1 na direção J, aí ele pergunta: calcule o vetor velocidade de M2 após a colisão. E B, verifique se o choque foi elástico ou inelástico. Então, como que a gente faz isso? Bom, então aqui é de novo um problema de conservação de momento, mas e de novo é bidimensional, né? Já que você tem um V1 na direção I e o V2 ele foi dado com duas componentes, uma na direção I e outra na direção J. Então a gente sabe que é um problema bidimensional. Então, inicialmente a gente tem o V1 só na direção X e o V2 que anda ao mesmo tempo na direção X e na direção Y. E foi dado do problema que o V1, que o corpo de massa M1, ele desvia sua trajetória original, mantendo inalterada sua energia cinética. Então, eu posso escrever que ele foi para uma velocidade de 3 na direção J. Não sei se dá para enxergar aí. 3 na direção J, já que ele estava com velocidade 3 na direção I e ele mudou 90 graus a direção dele. Então, eu coloco que ele foi nessa direção e eu consigo encontrar quanto que valeria o V2 final. Então, inicialmente, a gente tem esse momento, então é M1, V1 vetor, mais M2, V2 vetor. Então, só substituindo, M1 é 0,8, o vetor é só 3 na direção I, M2 é 1,2 kg e o vetor tem componente na direção I e na direção J. E o vetor momento final, ele vai ser M1, V1 final, também vetor, mais M2, V2 final. O M1, a gente colocou ele na direção J, né? Foi um dado do problema. Então, a gente sabe que ele vale 3 na direção J. E o que a gente quer encontrar é esse V2F aqui. Então, a gente tem lá o P1, tá dado, o P inicial está dado aqui, e o P final está dado aqui. A gente quer igualar essas duas grandezas para encontrar quanto que vale o V2F. Então, conservação de momento. Então, tudo isso aqui é o P inicial. Eu só abri as continhas aqui, tá, gente, nessa expressão. E esse aqui é o momento final, que eu também só multipliquei aqui o 0,8 por 0,3 aqui, coloquei aqui. Então, a gente tem aqui uma expressão vetorial, onde a nossa única incógnita é esse V2F aqui.
Vocês estão acompanhando? Não sei se está claro, se ficou confuso. Bom, como ninguém falou nada, eu estou assumindo que vocês estão acompanhando. Então, deixa eu só mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Então, esse aqui é o P inicial, que é o que apareceu aqui. E esse aqui é o P final, que é o que eu coloquei aqui. E a gente quer encontrar o V2F. Então, agora é só fazer as contas. Tudo que tem I você pode agrupar, tudo que tem J você pode agrupar. Então, eu só abri um pouquinho as contas aqui nessa linha e agrupei aqui tudo que tem I, tudo que tem J. Então, você chega lá no V2F, que vai ter um número vezes I e um número vezes J. Fazendo as continhas direitinho, você chega nisso aqui. Então, para que isso ocorra, para que o V1F saia com 3 na direção J, o V2F tem que ser isso aqui. Ele tem que sair com uma velocidade de 4 na direção I e menos 3 na direção J. Tudo isso na mesma unidade, né, que a gente começou, que é metros por segundo. Então, é mais um problema de colisão bidimensional, onde você tem que fazer conservação de momento. Aqui, no caso, eu não separei e escrevi explicitamente PX, PY, eu fiz direto a conta, guardando os versores, mas a ideia é a mesma. Quando você agrupa tudo que tem versor I e tudo que tem versor J, é a mesma coisa de você fazer separado o PX e conservar o momento ali em X e depois conservar o momento em Y, tá bom? Então, eu fiz assim, tudo com anotação vetorial só para vocês verem como ficaria. Mas daria também para separar tudo que é PX, tudo que é PY, fazer a conservação em cada direção, e aí você encontraria a velocidade Vx do 2 e a velocidade Vy do corpo 2, e aí você conseguiria escrever essa expressão aqui como Vx na direção I mais um Vy na direção J, tá bom? Bom, então vamos ver o que o item B pedia. Ele pergunta se o choque foi elástico ou inelástico. Bom, então para isso a gente pode calcular a energia cinética antes e depois da colisão. Então, antes da colisão, a gente tem lá a energia cinética inicial, que é um meio de M1 módulo de V1 ao quadrado, mais um meio de M2 módulo de V2 ao quadrado. A velocidade do 1, ela era 3 metros por segundo, então eu só substituí aqui. E a velocidade do 2, ela tinha duas componentes. Ela era 2 na direção I e menos 1 na direção J. Então, como que a gente acha o módulo desse vetor? Então, você tem lá, ele era 2 na direção I. Tá dando para entender? Acho que tá, né? 1 na direção J. Então, como que você acha o módulo desse vetor? Ele é raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado. Então, vai dar 4 mais 1 e vai dar raiz de 5. Tá bom? Mas aí, como a gente tem um quadrado aqui, aí ficou só 5 aqui. Eu vou só tirar porque ficou por cima. Mas para achar o módulo de um vetor, a gente sempre vai fazer o que a gente tinha na direção I, né, que é o que aparece aqui, ao quadrado, mais o que a gente tem na direção J ao quadrado. Então, com isso, a gente encontra essa energia cinética. A energia cinética final, a gente calcula de forma semelhante, então a gente tem lá a energia do corpo 1 mais a energia do corpo 2, e agora a energia do corpo 2. A gente tinha encontrado que o vetor final, ele era 4 em uma direção e 3 na outra, então o módulo vai ser raiz quadrada do 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Aí com isso a gente chega nesse valor aqui e nessa expressão aqui. Então, se você faz a variação da energia cinética, você vê que vai dar 12 joules. Então, você teve uma mudança na energia cinética do sistema, então o choque ele foi inelástico. A energia cinética mudou. Tudo bem, pessoal?
Bom, então, esses foram alguns dos exercícios que o pessoal me mandou pelo WhatsApp para tirar dúvida. Então, eu resolvi fazer para tentar deixar um pouco mais clara essa parte da matéria. E semana que vem a gente começa, então, a lista 3. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida ou se ficou alguma dúvida em relação a esses exercícios que eu fiz agora. Bom, gente, se não tem dúvidas, era isso que eu tinha preparado para hoje. E como sempre, se vocês precisarem, é só mandar mensagem. Eu tento responder todo mundo, às vezes não dá para responder na hora, às vezes eu demoro alguns dias para responder, mas eu acabo sempre respondendo. Então, se vocês precisarem, é só falar comigo. Você vai mandar a gravação aonde? Eu vou mandar a gravação no grupo para vocês, Tá bom. Obrigado, tá obrigado bom? pela aula. Bom E dia. vou mandar esse PDF também. Tá bom. Obrigado. De nada. Então, tchau, pessoal. Obrigada por vocês terem entrado aí.